Aqui Jesus nos dá o discernimento das coisas que foram, que estão acontecendo e das coisas que hão de acontecer. Por isso que é muito importante você entender um pouco de escatologia, saber das coisas futuras, para que você comece a ter discernimento do movimento que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. E vivemos num tempo de pandemia, é um tempo de esfriamento espiritual. Quarta-feira passada, domingo também, Deus falou sobre os 3 elementos que não pode faltar na vida de uma pessoa: o pão, o vinho e o azeite. A palavra de Deus, a alegria e o Espírito Santo. E Ele está tirando isso das pessoas. E você não percebe, mas o esfriamento, ele vai entrando de uma maneira tão sutil, quando você vê, já está longe da presença de Deus. Então, vamos buscar no Senhor, que nós possamos ser sardes, os remanescentes, para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por trás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: o que você vê, escreve e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava falando comigo. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e o cabelo era branco como alvalã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze, polido como quem refina numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Amém? Poder tomar assento. O livro de Apocalipse não é para nos trazer medo. É para trazer, nos tempos de hoje, esperança e trazer alegria. A mídia coloca de uma maneira que gera medo. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, tem coisas que não geram medo. Mas não, que traga a esperança na minha vida e na sua vida. Eu coloco um título nessa palavra: quando foi aberta a porta da grande tribulação. Se nós estamos com medo da pandemia, do Covid-19, imagina a grande tribulação. Nem se compara com isso. Para nós entendermos o livro de Apocalipse, primeiro precisamos ler Atos, do capítulo 1 ao capítulo 8. Ali Lucas, ele faz até o capítulo 8, a narrativa da igreja. Aí você começa a entender um pouco. Jesus, ele ressuscita no 3º dia. E ele chama os discípulos e fala: olha,
vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos e capacitados pelo Espírito Santo. Vocês não saiam dali para fazer missão, para fazer nada. Fiquem ali, até vocês serem revestidos pelo Espírito Santo. Depois que vocês forem revestidos pelo Espírito Santo, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra nos diz que os discípulos, eles ficaram orando 10 dias sem parar. Não tem como você ser capacitado pelo Espírito Santo sem oração, sem jejum, sem palavra. Não tem como nós ser capacitado pelo Espírito Santo sem o pão, sem o vinho e sem o azeite. E a igreja de hoje está querendo ter capacidade para fazer a missão sem o pão, sem o vinho e sem o azeite. Eles oraram durante 10 dias consecutivos sem parar. Capítulo 1 de Atos. No capítulo 2 de Atos, a palavra nos diz que se cumpriu aquilo que Jesus falou. Eles estavam orando e veio o Espírito Santo sobre eles. A igreja ali, ela foi preenchida pelo Espírito Santo na sua totalidade. Pela primeira vez, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E ali Jesus falou para eles: agora vocês vão, batiza, cura, expulsa os demônios, pregue o evangelho. E eles começam a evangelizar, era cura extraordinárias. Pessoas se rendendo a Deus. No capítulo 8 nos diz que ali começa-se uma grande perseguição. A igreja começa a ser perseguida porque quando Deus começa a usar a igreja, quem é a igreja? É você, sou eu que chamo a igreja de Cristo. Aqui é apenas o prédio aonde a igreja se reúne. E quando Deus começa a te capacitar, logicamente vai vir perseguição, tribulações, e eles começam a ser perseguidos. Em Jerusalém, a única pessoa que ficou lá foi Pedro. O resto saíram, espalharam, começaram a abrir igreja lá em Judeia, Samaria e aos confins da terra, porque a palavra do Senhor tinha que se cumprir. É importante você entender o literal. Que você entendendo o literal, você vai entender o espiritual. O espiritual não vai invalidar o literal, nem o literal vai invalidar o espiritual. Aqui no capítulo 8 de Atos, Lucas encerra a narrativa da igreja. Agora nós vamos para o ano 86 do primeiro século. Entra um imperador chamado Domiciano. E nessa época João já era uma pessoa de idade. Ele era o presidente da igreja de Éfeso. Os discípulos, os alunos do colégio acadêmico de discípulos já tinham morrido todos. Apenas quem estava vivo era João, apóstolo João. E ele era o presidente da igreja de Éfeso. O imperador Domiciano, ele fala: eu não quero mais esse João. Nós vamos mandar ele daqui. Eles expedem a carta de expedição de João para a ilha de Pátmos. Eu vou calar a boca desse homem. Eu vou calar a boca da igreja. Só que ele foi o quê? O precursor para que o livro de Apocalipse fosse escrito para mim e para você nos dias de hoje. Ele manda João para a ilha de Pátmos. E que interessante quando você busca
o entendimento da palavra de Deus. A palavra nos diz que ele fala para João, capítulo 1:3, bem-aventurado, mais que feliz, aqueles que ouvem, aqueles que lê e aqueles que guardam a palavra que está escrito nesta profecia na Bíblia, porque os dias estão próximos, estão no fim. Mais que feliz. João faz uma dedicatória a 7 igrejas. Depois João, ele tem a visão de Jesus glorificado. Jesus com o seu corpo já transformado no capítulo 1. No versículo 11, ele fala: João, escreva o que foi, o que é e o que será, e manda essa carta às 7 igrejas. Agora é para todas as igrejas, é para nós todos. Escreva o passado, o presente e o futuro. João, eu sou aquele que morri, mas já ressuscitei. Eu sou o primeiro, o último. E eu tenho a chave da morte e a chave do inferno está aqui na minha mão. João, escreve. João, Deus dá visão para ele escrever os 7 períodos que ia acontecer e que estava acontecendo na igreja. E se você vê quando João ele fala da voz de trombetas, João aqui ele já está tendo a revelação da 5ª festa de Israel. Que a 5ª festa de Israel é a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Por isso que Paulo teve esse discernimento. Paulo escreveu, falou: olha, quando tocar as trombetas, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, você lê em casa, quando tocar as trombetas, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados num corpo incorruptível e vamos encontrar com Cristo nos ares. Por isso que aqui ele está falando das trombetas. O povo judeu é um povo festivo. Pode ver, Deus estipulou para eles 7 tipos de festa. E cada festa tem um significado muito importante. É importante você ler e ter o discernimento. Por isso que ele falou: mais que feliz, aquele que lê, aquele que entende, aquele que tem discernimento, aquele que guarda essa palavra, profecia, porque os dias estão próximos. João, eu vou te mostrar, escreve. A primeira igreja, Éfeso, desejável. A igreja vai chegar um período, João, que eu vou desejar ela, mas ela já não vai me desejar mais, porque ela vai perder o primeiro amor e ela vai continuar fazendo a obra. A palavra de Deus diz em 1 João que Deus é o quê? Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. João, primeiro período, igreja Éfeso, desejável. Eu desejo eles, a igreja, mas eles não me desejam mais. Perderam o primeiro amor, esfriamento. Segundo período, João, Esmirna, amargura. Eles vão perder o primeiro amor, não vão me desejar mais, vão começar a passar por um período de amargura. O terceiro período, João, Pérgamo. Pérgamo, João, significa o quê? Um casamento. Eles vão começar a namorar as coisas do mundo. Eles vão começar a voltar para o mundo, João. Eles perdem o primeiro amor, entra a aflição, a amargura, e eles vão querer começar a namorar o mundo. Escreva. O quarto período, João, o que vai acontecer? Tiatira, escreva. Tiatira é o lugar que sufoca o bom perfume. Nós temos o bom perfume de Cristo. Pode ver, às vezes, se você entra num lugar, as pessoas vão falar para você: eu vejo algo especial em você, você é diferente.
Porque você passa por isso você ainda continua em pé. Você tem algo diferente. É como se fosse um perfume bom, de qualidade, que todo mundo quer. Só que eles vão perder o primeiro amor. Eu vou desejar eles não vão me desejar mais. Vão passar por um tempo de amargura. Vão começar a namorar as coisas antigas, as coisas do mundo. E eles vão consolidar esse casamento. Tira. Mas João escreve: a igreja de Sardes ainda tem os remanescentes. Você é remanescente de Jesus? Remanescentes. Que Deus falou: Elias falou: estão querendo me matar, Senhor. Só sobrou eu. Deus falou: Elias, você não é a última bolacha do pacote, não. Tem 7.000 que não se prostraram, que não voltaram atrás. Esse, eu sou zeloso, eu separei para mim. Eu quero saber nessa noite: você é Sardes? Você é remanescente? Que período você se enquadra? Não deixe o esfriamento entrar na sua vida. João, escreva: Filadélfia, amor fraternal entre os irmãos. Essa igreja vai passar por uma grande tribulação, mas eu vou guardar ela, porque eles guardaram a minha palavra. Só que tem uns, João, que vai estar em Filadélfia, mas não vão resistir. Eles vão passar e vão para Laodiceia. Laodiceia significa opinião popular. Hoje Deus não fala mais com você, quem fala é as pessoas. Você não tem que fazer o que as pessoas acham que você deve fazer. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Opinião popular. Que voz você está ouvindo? Que voz eu estou ouvindo? Aqui você pode ver, depois de Laodiceia, encerra. Deus não fala mais com a igreja. E Deus mostra agora para João, em visão, o trono de Deus. E quando Deus mostra o trono de Deus, Ele fala: depois dessas coisas, depois da visão que Deus me mostrou da igreja, no capítulo 4, eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, a voz de trombeta, de novo, ao arrebatamento, ao falar comigo dizendo: João, sobe. Domiciano ou alguém fechou a porta para você na terra. Fechou a porta para você na vida sentimental, material, emocional. Mas quando a porta fecha na terra, Deus te abre uma porta no céu. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é socorro bem presente nas nossas vidas na hora da angústia. Não anda com a cabeça curvada para baixo, é olhando para cima e para frente. Fecharam a porta da igreja na terra, e o que Deus faz, João? Olha, a porta aberta no céu. Eles fechou na terra, eu vou abrir a porta agora no céu. João, ele sobe, e quando ele sobe lá, ele escuta uma voz dizendo: ninguém é digno de abrir os 7 selos. Ele fala: eu comecei a chorar. Então foi em vão tudo que eu passei. Minha irmã, meu irmão, tudo que você passou, Deus tem um plano e um propósito. No final você vai glorificar o nome do Senhor. Você pode estar chorando agora, mas a alegria virá pelo amanhã. Você pode chorar hoje, mas crê que a alegria do Senhor virá. Ele fala: João, fecharam a porta aí para você. Fecharam o que? A porta da alegria. Fecharam a porta da saúde, a porta do emprego. Fecharam a porta da igreja. O que fizeram? João, vem agora e sobe.
Deus toma João em espírito. Já leu sobre Ezequiel, que Deus levou ele em espírito? Eu já estive aqui, em Cornélio Procópio, na minha sala. Aquele irmão João que me adotou, que vem aqui com a irmã Denise, o meu corpo ficou em casa na sala. Eu fui lá em São Paulo, na casa dele. E quando eu voltei para o meu corpo, eu falei: irmão João, liguei para ele, está acontecendo isso, isso e isso. Isso se chama arrebatamento. Aqui Deus tomou João, Deus arrebatou João. Gente, a semana passada, pastora, eu fui aonde está o meu pai e a minha mãe. Eu vi a mãe da Raíssa com o cabelo aqui, ó, brincando lá, como se fosse um jardim. Pessoas antequeridos meus. Quer dizer o quê? Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós acreditamos no Covid-19, que nós não enxergamos com nossos olhos e não acreditamos em Deus. Ele vai fazer além daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Por isso que Ele te trouxe essa noite. Por isso que Ele está te dando essa palavra essa noite, falando para você: se prepara que eu estou voltando. Nós não ministramos mais sobre a segunda vinda de Jesus. Por isso que está desse jeito. João veio aqui, sobe. Agora você estava só com os olhos espiritual abertos. Agora, João, eu vou te trazer em espírito. Sobe. Já está falando em arrebatamento. E ele ficou ouvindo e falando: olha, não existe ninguém que é digno de abrir os 7 selos, de ver as coisas futuras, as coisas que hão de acontecer. João, ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, ele escuta uma voz dizendo, o anjo dizendo para ele, aqui está falando sobre os 7 selos: existe um que morreu e já ressuscitou. Esse é digno de abrir o selo. Esse é o leão da tribo de Judá. Quem é esse? É Jesus. Ele é digno de abrir os 7 selos. E no capítulo 6, aqui se abre a porta da grande tribulação. Se você está com medo do Covid-19, meu amigo, se você não se preparar e eu não me preparar, a grande tribulação nem se compara com isso. Aqui, quando é aberto os selos, aqui Deus está falando do quê? Tudo que vai acontecer na grande tribulação. E ele começa a ver. E viu o cordeiro que abriu um dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem, João, vem. E vi então, eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, uma autoridade. E ele saiu vencendo e para vencer. Aqui está falando, gente, do anticristo. Ele vai criar uma religiosidade e vai perseguir. Aqui João está tendo a revelação do o que vai acontecer na grande tribulação. E já estão querendo fazer unificação das religiões. Nós temos que estar atento e o que você tem discernimento das coisas que aconteceu, das coisas que estão acontecendo e das coisas que hão de acontecer. E vi então, eis que o cavalo branco e seus cavaleiros com um arco, e foi-lhe dado a coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E o segundo cavalo, quando abre o segundo selo, ser vivente dizendo, vem. E saiu um cavalo velho, e seus cavaleiros, e foi-lhe dado
o poder para tirar a paz da terra e matar. Ele foi lhe dado uma grande espada para matar. É guerra. Está acontecendo ou não? Se você não crê na Bíblia, é só assistir os jornais. Só assistir os jornais. O primeiro cavalo, o branco. O segundo cavalo, o vermelho. Guerra. Morte. E o terceiro selo, quando abriu, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi um cavalo preto e os seus cavaleiros com uma balança na mão. E ouvi como a voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifica o azeite nem o vinho. Fome. Peste. Está acontecendo ou não está acontecendo? O 4º selo. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei que eis o cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguido, e foi-lhe dado autoridade sobre 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome e com morte, e por meio de feras da terra. E quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, clamando em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo verdadeiro, não julgarás nem vingarás o vosso sangue dos que habitam na terra? Até quando o Senhor não vai vingar nossa morte, daqueles que morreram? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram: espere um pouco ainda, por um tempo, até que também complete o número dos servos, seus irmãos, que também vão ser mortos, igual vocês foram. E viu o 6º selo. O cordeiro abriu o 6º selo e abriu grande terremoto, e o sol se tornou negro, e como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho, quando enrolava. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis, os grandes e os pequenos, as autoridades, ricos e pobres, os poderosos, patrão, empregados, escondiam na caverna, em penhasco dos montes, e disseram aos montes: rochedos, caiam sobre nós, escondei nós da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira. Quem pode sustentar? Aqui está falando tudo que vai acontecer na grande tribulação. No capítulo 7, ali está detalhado, melhor ainda, que você vai ver lá. O anjo fala: João, quem são aquelas pessoas, aquela multidão? Ele fala: tu sabes. Ele fala: aquele é o povo da grande tribulação, que lavou as suas vestes. 144 mil, milênio, está falando do milênio. Pessoas de tribos, língua e povos. A promessa que Deus falou para Abraão: será tribo, nações. E você pode ver depois do capítulo 4, não fala mais que a igreja. Aonde a igreja está? E nós estamos preparados
para receber Cristo. O mundo está se preparando para receber o anticristo. E eu te pergunto, você está preparando para receber Cristo ou o anticristo? Se o Covid-19 já trouxe para nós esse medo, essa pandemia, que significa o Deus Pan, o Deus do pânico, imagina a grande tribulação. Você vai deixar o esfriamento tomar conta da sua vida? O que Jesus falou, Joel, quando fala dos 4 gafanhotos, 4 tipos de demônios. 4 tipos de demônios. E ele fala, olha, se o povo tocar trombeta, quer dizer o quê? Falar da palavra. Se os pastores, os sacerdotes se humilhar em pranto, chorar, eu irei restituir o tempo do trigo. O que ele está falando? Ele não fala, vou dar pão não, vou dar trigo. Vocês têm que ter o sacrifício de transformar o trigo em pão. O trigo é para mim e é para vocês. É a palavra de Deus. Vou restituir o vinho, a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou restituir o azeite. O azeite não tem como dividir. Fala para quem está do teu lado, o azeite é para você. Não tem como você dividir a unção de Deus na sua vida. O pão você pode dividir. A palavra você pode dividir. A alegria é sua. O azeite também é seu. Haverá um avivamento de pão, de vinho e de azeite. Antes da segunda vinda de Jesus, haverá um avivamento de palavra de Deus. Haverá um avivamento de alegria na sua vida. Haverá um avivamento de unção na sua vida. Porque Ele falou e irá se cumprir. Assim como aconteceu Ezequiel 37. Ali houve um avivamento. Leia a palavra. Pode ler aqui e vai assistir os jornais. Será que estamos preparados? Ou estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus? A primeira vinda, Ele veio visível. A segunda vinda de Jesus é invisível. A terceira será visível, que Ele volta com a igreja. E todo olhos verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Temos que nos preparar, igreja, para a segunda vinda de Jesus. O que você está passando pelo processo do esmagamento. Eu chamo o louvor aqui em cima. Pelo processo do esmagamento. A azeitona, ela tem que ser pisada, esmagada, para vir o azeite puro. O que você está passando, e tem momento da sua vida que você pergunta por que Deus está calado. Quando Deus se cala, Ele quer ver a nossa decisão. O que vamos fazer? Para quem nós vamos pedir conselho? A voz de quem nós vamos ouvir? E essa revelação Deus trouxe para mim e para você nessa noite. Não se fala mais sobre a segunda vinda de Jesus. Por quê? Por que nós não ministramos mais sobre a segunda vinda de Jesus? Muitos não voltam mais. Muitos não vão dar dízimo mais oferta. O que eu falo para quem está ouvindo essa palavra? Como pastor, eu não vou dar conta do sangue de ninguém. Fica ruminando essa palavra em casa. Pede discernimento para Deus. Aí Ele vai te dar o discernimento das coisas que estão acontecendo. Nada
está fora do controle de Deus. Tudo está dentro do teu plano e do propósito de Deus. É tempo da igreja voltar e receber o pão, o vinho e o azeite. Todo lugar pega a Covid-19. Deveria. E menos na igreja. Só que é o contrário. Na igreja pega, no mercado não pega, na farmácia não pega, no hospital não pega. Nenhum lugar pega, só na igreja. Por quê? Ainda ele coloca uma mordaça em nós, para quê? Para você não louvar a Deus, para você não dar glória a Deus. Porque ele sabe que o seu louvor sobe ao céu, ele atravessa as cortinas espirituais e chega onde ele está. Ele sabe, se você vir à igreja, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Ele não quer que você ouve a palavra de Deus. Mas aqui ele falou, João, escreva no capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado, mais que feliz, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra, aqueles que obedecem, porque os dias já estão no fim. Vai vir esfriamento. Ele falou, será que quando eu voltar na terra, acharei fé na terra? Porque eles não pregam. Muitos não pregam. Porque não dá dízimo, não dá oferta. Mas no céu você não vai levar dinheiro, você não vai levar carro, você não vai levar nada. As coisas materiais é consequência da nossa obediência. Deus, ele pode vir buscar a igreja no coletivo, todos nós uma vez só. Mas tem igreja que ele vem buscar individual. Fala para quem está do outro lado, você é a igreja. Fala, o seu passaporte já está assinado. Deus não falou aqui, gente, desde agosto, janeiro, fevereiro, que o mês de 2020 seria o ano do ai? Quem estava aqui? Ó. E aí vieram falar para mim aqui, pastora, para de falar que o comércio vai passar por uma tribulação, um processo difícil que eu não vou vir mais. Até parece que sou eu que falo, gente. Quando eu subi daqui para cá, eu sou um instrumento. Tem como o violão tocar o Marcelo tocar o violão? Eu falei, Senhor, o que eu faço? Deus não falou nada. Mesma coisa dele falar, cala tua boca, quem faz sou eu. Subi aqui, Deus falou, para provar que sou eu que estou falando, muitos descerão à sepultura em 2020. Se nós lermos a Bíblia, Amós 3,7, nunca farei nada sem avisar os meus servos e os meus profetas. Ninguém sabe quando ele vai voltar, mas ele prometeu e ele vai voltar. Ele pode vir buscar a igreja no coletivo, todos de uma vez, ou no individual. Eu te pergunto, como que está a sua vida? Como que está a sua vida? Fé não é emoção, fé é decisão. Mesmo que esteja morto, viverá. Crê e crê. Fé é decisão, não é emoção. É tempo da igreja despertar. É tempo de nós acordar. Deus, esse avivamento já começou. Avivamento do pão é avivamento da vontade de ler a Bíblia. Esse é o pão. Avivamento de vinho é o que? Quando você tem o pão, traz alegria. Já viu a pessoa com fome? Eu fico irritado e triste. A maioria dos crentes estão o quê? Triste, irritado. Não aguenta nada, briga por qualquer coisa. Está faltando na sua vida pão, palavra de Deus. O pão, o trigo, gera energia no crente espiritual. E vai se transformar em vinho, que alegria, que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E você sendo purificado de todo pecado pelo vinho, a unção do Espírito Santo vem sobre a tua vida. Satanás, ele pode tentar fazer o que fizer, você é vitorioso em Cristo Jesus. Lê essa palavra em casa. Espírito Santo, aonde eu preciso arrumar minha vida?
Às vezes você quer, mas você não consegue. Porque você quer fazer sozinho. Quer ser egoísta. Ele falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Há 3 tipos de crente. Tem crente que só tem o pão, só tem conhecimento. Só o pão, só o conhecimento. Vai pregar misericórdia. Um esfriamento danado. Há o crente que só tem o vinho. Prazer. Só quer o que traz alegria na hora. Só prazer, só alegria. E é o crente que só tem o azeite. Ele é lambuzado de azeite. Tem uma unção, mas não tem conhecimento da palavra. O crente desequilibrado. Nós precisamos ter o pão, o vinho e o azeite. Amanhã, a Bíblia diz que ele virá como ladrão. O ladrão avisa quando vai roubar. E se ele chegar na sua casa hoje de madrugada, fizer querer, João, vem. Ah, Senhor, peraí que eu vou lá arrumar. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Hoje ele é nosso advogado. Mas ele voltará como juiz. Não se ministra mais sobre a segunda vinda de Jesus. Por quê? O que estamos fazendo aqui? Esse é o nosso manual. Vamos ficar de pé? Fala para quem está do outro lado, fica firme. Fala, já valeu a pena. Isso aí, ó. E o senhor fica firme. É já de uai que soube aqui. Isso aí, lá na frente. Você vai dar testemunho. Ande que o show e a subiai cai. Você foi consagrado a mim. Andai que eu não machaderava subiai. E a promessa que eu tenho na tua vida, nem você pode impedir que eu tenho na sua vida. Começa hoje a envergonhar o teu adversário e os teus inimigos. A sua luta não é contra a carne. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra principado, potestade que estão nos ares celestiais. Vista as armaduras, porque você sabe, eu te chamei como profeta. Tenho eu te dado visão, diz o Senhor. Quando você fica sem se alimentar, que maneira fica o seu corpo? Tem um monte de crente desnutrido, fraco. Aí só estão atrás do vinho, quer dizer que é só atrás da alegria, só o id, aquilo que me traz prazer, prazer passageiro. Você pode ter alegria, prazer, mas não pode abandonar o pão, que é Cristo, nem o azeite, que é o Espírito Santo. Ora a Deus, que área da sua vida você não entende? E pede Espírito Santo. Eu quero ter a convicção. O que é a convicção? Eu quero sair daqui hoje convicto que já valeu a pena. Ora aí no seu lugar. Não compreendo os teus caminhos. Pede misericórdia. Quiser ajoelhar, ajoelhe. Ele falou, é para vocês orar, chorar em pranto. Você que está em casa também, Ele pode vir te buscar agora, hoje. Como está a sua vida? Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas,
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão na tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, firme. Vai valer a pena, não desista. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia, aquele dia ele virá. Esse dia chegará na sua vida. E esse dia está chegando na sua vida. Você vai olhar e você vai dizer: valeu a pena. Não desista. Não desista. Não desanima. Receba o avivamento. Receba o avivamento do pão, o avivamento do vinho, o avivamento do azeite na sua vida. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, você vai se alegrar nesse grande dia. Você vai festejar nesse grande dia. Chegar e ele vem. Quando o grande você dia, vai se alegrar. Você vai entender tudo que você passou. Você vai entender o teu choro. Você vai entender a sua lágrima. Você vai entender a sua humilhação. Você vai entender as suas perdas. E você vai falar: Senhor, valeu a pena. Ainda bem que eu não parei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Shedama eu sou. Ai, de amando eu shobaye. Ei, da yesaye. Ai, de amar subia. Show de mar. Há uma unção de Deus descendo na sua vida. Ele nessa noite está tirando a sua veste de tristeza e colocando uma veste de alegria. Ei, o vinho dele, a alegria está descendo sobre você. Olha, o azeite está descendo sobre a sua cabeça. Uma nova unção. Olha, ele está aqui te dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles vão sentir fome, fome da minha palavra, mas você não vai sentir mais fome da minha palavra, nem sede da minha palavra. Tem que ter sacrifício. Aquilo que tem sacrifício é eterno. A sua salvação teve sacrifício. O que Deus colocou na tua mão tem sacrifício. Mas Ele diz para mim, para você: a partir de hoje, você não tem que lutar mais não. Quem vai lutar por você sou eu. E os seus inimigos serão mais uma vez envergonhados.
A partir de hoje essa luta não é sua, essa luta é minha. Você pode levantar a bandeira da vitória, você pode aplaudir o meu nome, você pode glorificar o meu nome, porque eu estou entrando nessa peleja hoje, para que meu nome venha a ser notório, não só na tua casa, mas na sua família, no seu bairro, na sua nação. Eles verão que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da fé, o Deus da graça, o Deus do quebrantamento, o Deus do pão, o Deus do vinho e o Deus do azeite. Somente creia, espera que já valeu a pena. Esse avivamento já está, gente. Você vai começar a sentir vontade de ler a Bíblia. Do nada. Você vai voltar a orar de madrugada. Ei. Você cantava até no banheiro. E hoje você não tem alegria mais para cantar, mas receita do vinho, que é alegria. Você vai voltar a cantar dentro da sua casa. Ei, você não tinha mais revelações do dia vindouro. A partir de hoje você vai ter. Fecharam aqui a porta da terra, mas Deus está abrindo uma porta no céu. Olha para cima, é de lá que vem o teu socorro. Eu sou socorro bem presente nas suas vidas, na hora da adversidade, na hora da angústia, porque o que eu prometi eu compreendo. A obra que eu comecei eu sou fiel para terminar. Somente creia que depois desse reboliço que está na sua vida, depois desse reboliço na vida espiritual, ministerial, sentimental, familiar, material, diz o Senhor, haverá um grande avivamento. Oramos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar pela tua palavra, que as pessoas possam ter estrutura espirituais para passar pelo momento de adversidade, de provações e de luta. Senhor, levanta as pessoas que estão caídas, levanta os ministros, levitas, os sacerdotes. Deus, aqueles que estão em Laodiceia, só ouvindo as palavras das pessoas, opinião popular, que eles voltam a ter a sensibilidade do teu Santo Espírito. Levanta profetas, levanta profetisa, levanta levitas, para tocar a trombeta dos últimos tempos, para que teu nome venha a ser glorificado, Deus. O Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio, Senhor. Levanta uma igreja, Senhor. Levanta uma igreja que busque em primeiro lugar as coisas espirituais, que as coisas materiais são consequência das coisas espirituais. Senhor, que haja, Senhor, um grande avivamento, que possa, Senhor, cancelar esse esfriamento. Aonde há fogo, Senhor, não produz gafanhoto, não produz o cortador, o humilhador, nem o devorador, os demônios que têm tirado, Senhor, a esperança. Mas o Senhor é a nossa esperança. Fortaleça o teu povo nos quatro cantos da terra. Levanta uma igreja que levanta a tua bandeira, uma igreja que está se preparando para encontrar contigo, ó Deus. Que a tua misericórdia possa nos alcançar todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos por essa palavra. O amor de Deus, a graça, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com você nesse novo tempo da sua vida. Buscai o Senhor enquanto nós podemos achar, porque vai chegar um dia, gente. Vai chegar um dia que as pessoas vão correr atrás do vinho, atrás do pão, e não vão achar mais. Não vai ser fácil.
Não perca essa oportunidade. Não seja um crente que age só pela emoção. Fé é decisão, é razão. Tenha uma semana abençoada. Você e a sua família, e receba esse avivamento do pão, do vinho e do azeite em todas as áreas da sua vida. Você que crê, aplaude ao Senhor. Está terminado em nome de Jesus.